Filho de vereadora de Lagoa Seca é assassinado com um tiro de espingarda. Foi na hora que eu vi aquele pipoco velho seco, pá! Eu digo que foi o pneu da moto que estourou, mas deixa que não tinha sido. Tinha sido um tiro na coxa dele que vazou meio mundo de sangue. Uma fábrica de calçados é atingida por incêndio em Santa Rita, na Grande João Pessoa. A fumaça começou a ser percebida no céu aqui perto por volta das 4 horas da manhã, isso de acordo com funcionários que chegaram cedo para trabalhar. Mudança experimental em ponto estratégico do centro de Campina Grande começa a valer nesta segunda. E ainda, um duelo de paraibanos e com direito a gol de goleiro. Campinense vence primeira na Copa do Nordeste. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. O filho de uma vereadora da cidade de Lagoa Seca foi assassinado no fim de semana. O crime ainda é cercado de mistérios. O repórter Renato Diniz tem as informações. O enterro do jovem José Mateus do Nascimento Policarpo, de 19 anos, aconteceu hoje pela manhã. Muita gente compareceu ao velório que aconteceu na residência dele, na comunidade Xando Marinho, em Lagoa Seca. José Mateus foi assassinado com um tiro de espingarda na coxa que atingiu a femoral. O crime aconteceu na noite do sábado. O pai dele, Josenilton Ferreira Policarpo, contou sobre o ocorrido. Eu não sei como foi que vai acontecer não, falar a verdade, ele estava dentro de casa, aí ele ia, pai, eu vou sair. Eu digo, meu filho, antes de meu filho sair, vai na Chan comprar uns pastéis para nós comer. Aí ele foi comprar os pastéis. Aí ele trouxe 4 pastéis para nós lanchar, aí nós ficamos lanchando, eu e a mãe dele lá na mesa. Quando der fé, lanchando, aí ele foi no banheiro urinar, quando der fé saiu. Aí Zezé disse mesmo, a minha esposa disse mesmo assim, Mateus, vai, lancha logo para poder tu sair. Aí quando ele saiu, ele disse, eu vou ali, quando eu vim eu volto, eu lancho. Aí foi na hora que eu vi aquele pipoco velho seco, pá! Eu digo que foi o pneu da moto que estourou, mas deixa que não tinha sido. Tinha sido um tiro na coxa dele que vazou meio mundo de sangue. Ele socorreu o filho nesse carro para um hospital na cidade de Lagoa Seca. E depois, o rapaz foi encaminhado para o hospital de trauma em Campina Grande. O médico Sebastião Viana informou que quando José Mateus chegou ao trauma, já tinha perdido muito sangue. O paciente sofreu uma perfuração de arma de fogo, em região de coxa esquerda, atingiu uma artéria nobre do organismo, que é a artéria femoral. A chance de óbito nesses casos é altíssima. O paciente, para ter chegado até a unidade, ele teria que ter uma proximidade muito grande para ser salvo pela equipe. Mesmo assim, quando chegou já em parada cardiorrespiratória, foi feita a ressuscitação cardiopulmonar para ele por mais de 45 minutos, mas infelizmente o paciente ele foi a óbito. Ele explicou que é de extrema gravidade o rompimento da veia femoral. Muito difícil porque o sangramento, Renato, é extremamente abundante, então essa perda volêmica é o suficiente para que o paciente vá a óbito. Muitas vezes, mesmo que o paciente chegue na unidade hospitalar através de um SAMU, a reposição de soro e até de sangue na própria unidade é bem difícil de controlar. Então a maioria desses casos, os pacientes vão a óbito. A família agora espera que o crime seja esclarecido. Agora esperar que a justiça seja feita. Uma fábrica de calçados foi atingida por um incêndio de grandes proporções em Santa Rita, na Grande João Pessoa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Quem passou pela BR-230 em trechos da Grande João Pessoa pôde ver a fumaça de longe. De perto, o céu coberto com a escuridão de uma nuvem preta formada pelo incêndio. A fumaça começou a ser percebida no céu aqui perto por volta das 4 horas da manhã, isso de acordo com funcionários que chegaram cedo para trabalhar. O que eles garantiram para a gente é que no domingo não há expediente, é folga para todo mundo. E por isso mesmo lá dentro ninguém ficou ferido. Só que nessa segunda, essa imagem aqui impressionou quem chegou cedo para dar expediente. Esse colaborador foi um dos primeiros a ver o ambiente de trabalho em chamas. Deve ter começado no setor de injetora, umas máquinas. Uma almoxarifada é muito perto, propagou para lá. Essa fumaça aqui basicamente é em cima do almoxarifado. Eu acredito que o jeito que está aí foi destruído. Está trabalhando nessa fábrica aí já faz 18 anos
E você chegar para trabalhar e ver todo mundo assim, ouvir umas pessoas chorando, outra comentando, é triste. Desse ponto, na lateral da fábrica, nossa equipe acompanhava desde cedo a chegada de viaturas de reforço do Corpo de Bombeiros. A tentativa de controlar as chamas contava também com o esforço de brigadistas da própria fábrica. Pouco depois das 8 horas da manhã, mais viaturas chegavam. Uma tenda de apoio foi montada para quem estava ajudando no combate. O material que foi queimado foi maquinário e muita borracha. Temos cerca de 10 viaturas aí do Corpo de Bombeiros, mais de 20 militares atuando. O incêndio irá demorar durante o dia, pois é muito material combustível. Graças a Deus não houve vítimas, a parte central está bem danificada. Caiu parte do teto e muito maquinário, muito material de borracha foi queimado. Tem muito material ainda queimando, tem chamas altas, mas o entorno, o material que pode se espalhar, está controlado. Já sabendo que não havia feridos no local, os profissionais do Corpo de Bombeiros se empenharam em fazer com que as chamas não se espalhassem para outros pontos. Esse grupo de trabalhadores reunidos iria começar na empresa hoje, mas não foi possível. Perto da empresa conhecida por fabricar calçados, não faltavam colaboradores, sem saber como aquela situação poderia ficar. Isso aí depende muito do ponto de pai de família. E fica triste, então, graças a Deus que não aconteceu nada com ninguém, nenhuma vítima, mas fica triste, porque sabe que vai passar um dia parada, Deus queira que não demita ninguém, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E nesse fim de semana, algumas pessoas foram vítimas da ação de criminosos. Renato Diniz. Os assaltos estão ocorrendo aqui nesse local, que fica entre o Parque da Criança e o Açude Velho, né? Justamente nesse setor aqui que agora está interrompido para o tráfego de veículos. Mas isso não tem impedido os assaltos. Sábado, no início da noite, 2 jovens foram assaltadas aqui na calçada por bandidos que estavam numa moto. Eles utilizaram a moto da seguinte forma: colocaram a moto por cima da calçada, realizaram a abordagem e levaram objetos dessas 2 jovens. E ontem também, no final da tarde, mais uma jovem, essa moradora do bairro Conceição aqui em Campina Grande, foi alvo dos bandidos que estavam também numa moto, que colocaram a moto por cima da calçada e roubaram alguns objetos. Você lembra daquele caso de um incêndio registrado em um espetinho localizado no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande? Foi no começo desse mês. A novidade desse caso é que bandidos roubaram durante a madrugada de hoje o material de construção que estava sendo usado para reconstruir o estabelecimento. Nas imagens é possível ver o momento da ação dos criminosos. Foram levados escoras de ferro, madeira e outros materiais. Um prejuízo estimado em R$5 mil, segundo o proprietário. 3 suspeitos aparecem nas imagens participando do crime. E o dono desse espetinho, que teve o material de construção roubado, conversou com a nossa equipe de reportagem. Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3 horas da manhã, 3 indivíduos, possivelmente num carro branco, levaram aí essas escoras aí de laje da gente, né, 12 escoras de laje que inclusive eram alugadas, levaram algumas ferramentas, madeiras, um prejuízo aí estimado em torno de R$5 mil. E, cara, não sei como essa laje aí não desabou, porque a gente tinha enchido essa laje na sexta-feira à tarde e tudo que a gente reconstruiu até agora, por pouco não foi tudo por água abaixo, né? Você vai ver a seguir como foi o segundo dia de provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba. E ainda, mudanças no trânsito no centro de Campina Grande. Os detalhes em instantes. A partir desta segunda-feira, está sendo implementada em caráter experimental uma mudança no trânsito na área central de Campina Grande. A alteração deve evitar uma série de manobras ilegais que costumeiramente acontecem nas proximidades do Parque do Povo.
A rotatória foi implantada no cruzamento da Rua Miguel Couto com a Rua Desembargador Trindade, na altura da Praça Coronel Antônio Pessoa, a chamada Praça da Morgação. A estrutura provisória deve ser monitorada por 22 dias, para que a Secretaria de Planejamento e a STTP avaliem se ela vai gerar mais mobilidade no trânsito da área, que tem uma grande movimentação. A estrutura provisória, como eu falei, do urbanismo tático, vai durar 22 dias. Vamos remodelar, reacomodar em virtude da necessidade, se houver, com relação a dimensões, a parte técnica. E aí depois vai vir uma estrutura fixa para depois receber, sim, a intervenção de obra da requalificação da Praça Coronel Antônio Pessoa. Com a rotatória, quem desce pela Irineu Jofflin, vindo do centro, vai ter 3 possibilidades. Vai poder seguir pela Miguel Couto em direção ao Açude Velho, entrar para a Rua Desembargador Trindade ou mesmo retornar para o centro. Outro ponto da rotatória é facilitar a vida de quem vem da Desembargador Trindade e precisa cruzar a Miguel Couto para seguir para o restante da rua. A ideia é evitar manobras ilegais, como o retorno proibido. A mudança iniciada nesta segunda-feira já parece ter agradado aos motoristas. Para a gente melhorou muito, porque você tem que dar o contorno lá embaixo na STTP, é bem melhor, mais fácil aqui, né? O trânsito flui mais rápido, né? O senhor gostou da ideia? Ficou boa a ideia. Agora a gente fala sobre o concurso da Polícia Civil da Paraíba. Veja como foi o segundo dia de provas neste domingo. Ônibus tomando rua em frente a hotéis. Carros a perder de vista em um estacionamento improvisado. Movimentação atípica para um domingo em Campina Grande, mas com uma simples explicação. Foi dia de concurso público. Foi o segundo dia de provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba. Pela manhã, foi aplicada a prova para o cargo de escrivão, que teve uma concorrência de 46,03 pessoas por vaga. Concorrência tão alta que fez com que Roberta se desdobrasse para tentar garantir uma vaga no serviço público. Ajudou muito? Médio, porque a vida é bem corrida, né? A gente que é mãe, trabalha fora e tudo, a vida é bem corrida. Médio, eu diria que médio. Você trabalha fora, mãe, mas arranjava um tempinho para estudar, como é que aguentava ainda? Tem que ser, terceiro turno, né? Depois chega do trabalho, aí tarefa de filho, e aí vamos estudar um pouquinho, né? Tem que ser, tem que correr um pouquinho. Aos poucos, os candidatos foram chegando e tinham a temperatura aferida no portão de entrada. Maria do Carmo veio de Areia para fazer a prova em Campina. Ela já é a típica concurseira, mas mesmo assim foi difícil conter a ansiedade. Eu comecei a estudar em 2019 para fazer o de Natal, né? Aí depois de Natal eu fiz PRF e já juntei com esse daqui. A ansiedade para hoje, como é que tá? Rapaz, tô controlada com a medicação, graças a Deus. Tanta pressão para tentar garantir um futuro melhor para os pais. Ter uma estabilidade financeira, né, para ajudar os pais, porque a gente vem eu sou de família de agricultor, então eu quero dar aos meus pais uma velhice tranquila. Pontualmente às 8 horas da manhã, os portões dos locais de prova foram fechados. Quase 100 mil pessoas se inscreveram no concurso da Polícia Civil. E destas, mais de 57 mil estavam aptas às provas deste domingo. Teve candidato, inclusive, que fez jornada dupla nesse domingo. É que no turno da tarde foram aplicadas as provas para os cargos de técnico em perícia, papiloscopista, necrotomista e ainda agente de investigação. Pelo número de inscritos, esse já é considerado o maior concurso já realizado pelo Poder Executivo do Estado. A previsão é que o resultado da prova objetiva seja divulgado no dia 23 de março. No próximo bloco, a gente fala sobre Copa do Nordeste. Você vai ver como foram os jogos da 6ª rodada da competição. E a emoção do campinense que teve a primeira vitória na Copa do Nordeste. A gente volta rapidinho. A gente volta falando da Copa do Nordeste, que teve a 6ª rodada realizada no fim de semana. O campinense conquistou a primeira vitória na competição. Haja emoção, viu? Vamos ver. O campinense bateu o recorde. O gol mais rápido da história da Copa do Nordeste. Alan Francisco. O campinense começou voando, hein? Ó, aí o Alan Francisco.
e a Raposa parecia estar com pressa e começou o bombardeio. Dione, de longe, Ricardo defendeu. Depois, chegada pela direita e Felipinho cruzou no capricho para Olávio, que cabeceou para fora. O dinossauro foi crescendo na partida. Juninho teve a chance do empate, mas chutou para fora. Esquerdinha arriscou de longe, Mauro Iguatu fez uma defesaça. Só que aí o Cleiton dormiu no ponto e acabou fazendo um pênalti a favor do Souza. Daniel Costa não perdoou e empatou a partida, isso já aos 26 minutos do segundo tempo. Dione, na cara do gol, chutou em cima de Ricardo. Na sobra, Matheus Regis finalizou. Terceira bola na trave da Raposa. Aos 48, Cláudio foi derrubado na área, pênalti para o Campinense. O goleirão Mauro Iguatu, com a camisa 1, que já foi de Pantera, depois de salvar o que pôde lá atrás, foi resolver lá na frente. Chamou a responsa e mandou para as redes. Campinense 2, Souza 1. Vamos conferir também como foram os outros jogos da sexta rodada da Copa do Nordeste. Começamos com a vitória do Ceará sobre o Atlético de Alagoinhas por 1-0. O Globo venceu Altos por 1-0 em jogo disputado em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Em São Luís, o Sampaio Correia derrotou Floresta por 3-0. Gols de Gabriel e o terceiro foi de Heron, de cabeça. No Rei Pelé em Maceió, o CSA venceu o Náutico por 3-1. Marcel marcou o primeiro para o CSA. Giva fez o segundo gol, depois da confusão dentro da área. Giovani fez o terceiro neste chute de fora da área. O gol do Náutico foi de Juninho Carpina em jogada individual na entrada da área. E esta semana o Campinense foca na Copa do Brasil. O time rubro-negro vai enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira, no Estádio Amigão. Os ingressos para o jogo já estão à venda na loja do Campinense no Estádio Renatão. Arquibancada geral, R$ 50, principal R$ 100 e cadeiras R$ 150. Estudantes e idosos têm direito à meia entrada. Os ingressos também são vendidos no formato virtual. E o 13 marcou um amistoso para quarta-feira no Estádio Presidente Vargas, às 8 horas da noite, com o Sertânia de Pernambuco. Os ingressos para esta partida já estão à venda na loja do 13 e no Estádio Presidente Vargas. O Borborema Notícias termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.